uma interpretação que foi feita a semana inteira foi feita durante toda a semana pela imprensa capitalista, no sentido de distorcer o mais possível a realidade, né? Assim que a situação começa a se tornar mais crítica, um elemento que vem à tona na situação é a extraordinária manipulação dos fatos. Quer dizer, se você não pode simplesmente esconder que determinadas coisas estão acontecendo, né, o segundo recurso, do ponto de vista da burguesia, da classe dominante e tudo mais, é deformar o sentido dos acontecimentos para que eles não produzam o impacto que tem para produzir, né? O primeiro desses acontecimentos é, logicamente, a mobilização do domingo, né, feita pela direita, que foi um fracasso total, absoluto, completo e irremediável, mas, ao mesmo tempo, né, não foi isso que apareceu não apenas na imprensa capitalista e golpista, mas também em boa parte da imprensa esquerdista, né? Eu li muitas matérias onde as pessoas falavam assim: não foi um grande ato, não foi como o dia 15, mas também não foi inexpressivo. Não, foi completamente inexpressivo, foi muito fraco o ato. Na maioria dos lugares, o comparecimento era assim, coisa de dezenas de pessoas, né? O número de 150 atos que foi dado é um número totalmente fictício. Com muita sorte, fizeram aí 30, 40 atos no país inteiro, né? O problema é que a imprensa cria uma realidade alternativa com base naquilo que aconteceu. Os atos, na maioria das capitais onde se realizaram, né? Não sei se vocês repararam, a imprensa disse que teria havido atos da direita em todas as capitais. Isso aí não é verdade, em várias capitais simplesmente não aconteceram esses atos. Nas cidades pequenas, né, onde aconteceu alguma coisa, era assim um grupo muito pequenininho de pessoas, 10, 15 pessoas ali com muito dinheiro, né, carro de som e tal. Vocês imaginem, né? Para alguém alugar um carro de som grande para 15 pessoas, é porque o dinheiro está sobrando, né? Não é uma coisa bem significativa. Quer dizer, houve muito dinheiro, houve muita propaganda, houve muita mistificação em torno desses atos. O que não houve efetivamente foi gente, né? Aqui eu acho que nós devemos fazer uma série de comentários que são importantes para os militantes do partido e para todas as pessoas que nos acompanham, no sentido de ter uma metodologia para atender à realidade. Se existe uma coisa que é muito negativa, muito ruim e muito prejudicial, é você fazer uma análise do acontecimento simplesmente pelas notícias que são publicadas na imprensa capitalista. A imprensa capitalista é uma fábrica permanente de mentiras, né? Vejam bem, não é que ela mente de vez em quando, ela mente o tempo todo. Praticamente 100% do que ela diz é mentira. Mesmo quando a notícia é verdadeira, as interpretações, a maneira de apresentar o problema e tudo mais, levam a uma completa deformação do acontecimento. Se você não puder dizer, né, na imprensa que 6 horas é 8 horas, você vai dizer que é 6 horas, mas o mais importante são as 8 horas, e vai mostrar tudo aquilo que tem de maravilhoso, e no final a pessoa vai ficar com a impressão de que 6 horas é 8 horas. Né? Nós temos que entender bem esse mecanismo, porque poderia parecer óbvio, né, o que nós estamos falando, poderia parecer uma obviedade, uma coisa que todo mundo já sabe, né? Mas a gente vendo a análise da maior parte da esquerda, falando que os atos foram expressivos, etc. e tal, só se pode concluir que eles tiraram essas informações não da observação direta da realidade,
mas da interpretação que foi dada e que eles leram na imprensa capitalista. Né? Nós vimos isso daí em grande quantidade. Né? Os atos foram todos muito fracos e não é só isso. Né? Nós temos aqui que alertar todo mundo contra uma interpretação completamente errada dos acontecimentos, que é a seguinte: todo mundo ficou contra o ato do Bolsonaro. Essa foi uma ideia que se propagou aí, porque o MBL apareceu dizendo que não ia no ato, a Joyce Hasselmann, que é líder do governo, falou que não ia no ato, vários setores falaram que não iam no ato, etc. e tal. Né? O que efetivamente aconteceu. Mas no desenvolvimento da situação, né, evidentemente que a burguesia de conjunto, enquanto pressionava os bolsonaristas, principalmente o Bolsonaro, para que os atos não tivessem um teor contra o Congresso Nacional, contra o STF, como os bolsonaristas previam, percebiam também que um enorme fracasso do ato, que fosse apresentado como uma coisa totalmente fracassada, levaria o governo a uma situação de crise muito maior. Quem que não tinha consciência disso? Né? A própria imprensa, as próprias pessoas que não foram aos atos perceberam isso. Alguns dias antes da realização do ato, durante a semana do ato, reuniram-se vários empresários bolsonaristas, né, do tipo do dono da Riachuelo, da Havan, de outras empresas, aí não me lembro o nome dela, mas um grupo relativamente grande de empresários, e falaram que eles mudaram de opinião e decidiram apoiar o ato. Um apoio que, sem dúvida nenhuma, era absolutamente essencial para você criar a aparência de que tem havido atos em favor do governo. Porque nós já destacamos em diversas oportunidades que esses atos, eles são atos de tipo empresarial. Né? Nós vimos, na eleição ficou claro o que acontece quando a gente viu o dono da Havan vestir todos os seus funcionários com a camisa do Bolsonaro. Aqui nós temos duas possibilidades. Ou a gente acredita que ele tem uma seleção rígida de funcionários bolsonaristas, o que é muito difícil de acontecer, ou a gente acredita que os funcionários foram coagidos a usar aquela camisa. Bom, se os funcionários foram coagidos a usar aquela camisa, qual que seria a dificuldade de coagi-los a participar de um ato bolsonarista? Com uma outra camisa verde e amarela? Nenhuma. Na realidade, foi isso que aconteceu na maioria dos atos. As empresas da Fiesp, as pessoas não têm noção da quantidade de pessoas que trabalham para as empresas da Fiesp, trabalharam ativamente para levar os seus funcionários aos atos. Foi uma mobilização, digamos assim, industrial, né? Os atos pela derrubada da Dilma Rousseff. Nós já vimos analisado isso daí sistematicamente, e agora, na reta final dos atos de domingo, novamente foi colocado em marcha esse mecanismo. Né? Por exemplo, os atos de São Paulo, eles tinham 7 carros de som gigantescos. Né? É importante esclarecer que nós estivemos no ato. Né? Para você saber o que aconteceu no ato, a melhor maneira é o quê? Ir lá e ver, né? Olho no olho, ao vivo, em cores, o que está acontecendo. Havia 7 enormes, gigantescos trios elétricos lá, que eles espalharam pela Avenida Paulista, né? Tocando música e tudo mais, o que, logicamente, dispersava o punhadinho de gente, aí, sei lá, algumas poucas milhares de pessoas que foram efetivamente para o ato de camisa amarela, no meio de uma multidão, porque a Paulista fica fechada no domingo. E aí se criou a ilusão de que havia um grande ato. A Rede Globo, apesar de no momento, né, falar não foi tão expressivo assim, mas
foi grande, tinha 7 quarteirões de ato, isso é tudo uma fantasia total. Não tinha 7 quarteirões de ato, coisa nenhuma, né? O ato, na realidade, era pequeno. O que simplesmente aconteceu é que houve um planejamento desse ato para que o ato parecesse grande, apesar de ser muito pequeno. Quer dizer, moral da história, né? O presidente da República, o próprio presidente da República, o homem que ganhou as eleições, fez um chamado nacional para que os seus partidários saíssem às ruas, né? Com o apoio de empresários, com o apoio de várias organizações de dinheiro que têm condições de levar a gente na rua, de produzir material, de produzir um show com uma certa facilidade, e ele produziu um ato, ou melhor, produziu atos públicos que foram coisa de 10% do que havia acontecido no dia 15 de março. Quer dizer, um fracasso extraordinariamente grande, o que levou toda a imprensa, né, a falsificar o que havia acontecido para evitar, né, uma desbarrancada total do governo. Se você mostrasse o que realmente aconteceu, desse os verdadeiros dados dos atos, toda a população ficaria consciente de que esse governo que ninguém gosta, né, essa que é a realidade, é um governo que não tem apoio absolutamente nenhum, nem dos seus mais fiéis seguidores, ou melhor dizendo, que os seus mais fiéis seguidores são um punhadinho de gente. Por isso a interpretação dominante na imprensa era o seguinte: não foi um ato muito expressivo, quer dizer, não dá autoridade para o Bolsonaro fazer nada, mas não foi um ato tão destruído que mostre que o apoio à reforma da Previdência é zero, que o apoio ao pacote do Sérgio Moro é zero, que o apoio ao Bolsonaro é zero. Então a imprensa meio que declarou um empate, né? Mas, na verdade, o que nós tivemos aí foi uma enorme derrota do governo Bolsonaro, apenas encoberta, né, pela atividade da imprensa. Notem vocês, né, a diferença da cobertura dos atos do dia 15, do dia 26 e agora do dia 30. No dia 15, a imprensa, em geral, procurou cobrir o menos possível os atos. Quando eles se concretizaram, depois a imprensa foi obrigada a falar dos atos. No dia 30, né, ou seja, na quinta-feira, nos jornais de ontem, que são jornais que mostram aquilo que a burguesia quer mostrar, não apareceu na capa de nenhum jornal, praticamente, acho que só na Folha de São Paulo, os atos. No estado de São Paulo tinha uma notinha dentro falando atos pela educação, não sei o que e tal. Já os atos bolsonaristas, que foram infinitamente menores, apareceram na capa de todos os jornais com fotografias com grandes multidões. A fotografia dava a ideia de grandes multidões. Se você lia a matéria dentro do jornal, a matéria falava: não foi um ato tão expressivo, não foi maior do que não sei o quê, mas também não foi um fracasso, mostra que o governo tem apoio, não tem apoio suficiente para enfrentar o Congresso, mas tem apoio, pá. Por que toda essa preocupação, né, se, como muita gente pensa, a imprensa não apoia o governo Bolsonaro? Primeiro, a imprensa apoia o governo Bolsonaro, a imprensa capitalista, né? Pretende que ele fique aí, defende esse governo, né? Acha que é temerário tirar o governo nas atuais condições, apesar de ser um governo horrível. E segundo, e mais ainda, a imprensa tem medo de que o governo seque totalmente aos olhos da população, e isso daí leva a uma crise onde o governo fatalmente seria derrubado. Tá? Isso é muito importante, essa conclusão aqui, que é uma conclusão muito clara da conduta da imprensa em geral, né? Porque isso tem a ver com a política a ser seguida diante da crise do governo Bolsonaro, né? Então, deixamos aqui registrado
que a imprensa procurou evitar que o governo, através de atos fracassados que ele fez, acreditando na miragem do apoio popular, que ele é uma espécie de Lula da direita, né? Que se evitasse a completa derrocada do governo pela completa falta de apoio que se tornaria evidente para a população, né?